Galera, agora eu vou te mostrar uma segunda definição, também por limite, da derivada, que talvez você tenha até mesmo aprendido com algum outro professor num presencial em águas passadas, de uma forma diferente, e vale a pena comentar as duas. Na verdade, agora que eu vou dar a verdadeira definição de derivada por limite, tá? Então, assim, o que eu mudei? Não mudei muita coisa, tem um ponto P que ainda, só tirei aquele bando de reta para ficar menos bagunçado, que você já entendeu que é uma reta tangente, mas eu vou fazer uma pequena troca. Em vez de trabalhar com x e a, eu vou chamar essa diferençazinha aqui na horizontal, ou seja, o quanto eu ando a partir do a para alcançar o próximo x de h. Não entendi nada. Em vez de chamar aqui de x, existe uma diferença entre o x e o a, não tem? Um delta. Do a para o x sendo um caminho, um cadinho. Esse tanto que eu caminho de um para o outro eu vou chamar de h. Só muda isso. Só muda entre aspas, mas para muita gente faz diferença porque é assim que o cara viu. E a pessoa tem dificuldade em limite, em derivada, e ainda fica mudando a notação, na cabeça do cara faz um fuzuê que ele não entende mesmo. Então, por isso, levando em consideração gregos e troianos, vamos explicar por esse jeito também, tá? E aí, o que você vai ter? Acontece que aqui o pensamento que eu dei no outro bloco não vai mudar. Quando você tem o ponto Q muito próximo do ponto P, acaba que esse H ele vai fazer o que, gente? Se eles ficarem muito próximos, o que eu ando do A para o X, o que eu ando do A para o pontinho, vai ser quase nada, ou seja, vai estar tendendo a zero. O H vai tender a zero. Então, a forma como eu vou montar o limite agora vai ser diferente. Mas é a mesma história, é a mesma coisa, é só um outro jeito de escrever o que eu já tinha dado. Então, assim, vamos só aqui pegar as notações de antes. Você vai ter um coeficiente angular, tem aqui um ângulo alfa, onde este cateto é um y menos o outro, né? Botei aqui A e F de A como antes. E como aqui o x que eu tenho, ele é na verdade um A mais H, o F dele vai ser o F de A mais H. Então aqui eu vou ter F de A mais H menos F de A. Enquanto aqui embaixo, gente, se eu fizer a diferença, o que é fazer A mais H menos A? A mais H menos A vai acabar dando o próprio H, né? Se eu faço A mais H menos A, o que termina acontecendo é que eu acho H, tá bom? Só para você não estranhar o que a gente vai ter aqui. E aí, você vai ver que achar o coeficiente angular, achar o m, é achar a tangente de alfa, é você fazer, então, delta y, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é A mais H, menos A, ou seja, fica só o H, como eu tinha avisado. Isso aí, claro, num primeiro momento, considerando que esses pontos estão distantes. Só que quando eu vou falar em reta tangente, eu já sei que eu quero trabalhar com a ideia de que isso se aproxima muito desse cara, esse H vai tender a zero, e aí eu vou começar a trabalhar com limite. Quando uma coisa tende a outra, eu escrevo que eu tenho um limite daquilo, no caso, tendendo a zero. Então, o verdadeiro coeficiente angular aqui, o f' de A, será o limite... Vou botar um pouco menor, tá? O f' de A será o limite quando H tende a zero daquela continha ali em cima. Ah, peraí. Agora isso tá do jeito que eu tinha aprendido com algum professor. Que eu já tinha visto essa matéria, não foi assim do outro jeito que eu tinha visto. Ah, eu prefiro do outro jeito. Ah, eu prefiro desse jeito. Minha gente, não tem um jeito mais certo que o outro, não. Cada um com seu cada um, e aí você escolhe aquele que você achar mais acessível, que você vai conseguir lembrar e com o qual você vai conseguir trabalhar. É a mesma coisa. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Um exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, a função velha parábola com concavidade para cima
f igual a x ao quadrado, e o ponto P, o ponto de tangência, seria 1 e 1. Ou seja, eu quero montar a reta tangente a essa curva aqui, essa função do segundo grau, no ponto 1 e 1, né? Então vamos pegar e ver um exemplo agora também, galera, de como que você aplica isso. Eu vou fazer por limite, tá? Então quem já conhece regras de derivação, segura aí, vamos só ter consideração com o pessoal que ainda não sabe nada da matéria e também vamos aprender a fazer pelo limite mesmo, caso você pegue alguma questão em que isso seja estritamente necessário, ou até mesmo a galera da faculdade tem algum professor. Geralmente os testes de primeiro período, no primeiro teste, logo de cara, ele vai estar ensinando tudo pela definição que é por limite ainda. Ele não vai querer te ver usando as regras de derivação, senão é zero. Então vamos aprender a fazer isso aqui, ó. Quero criar uma reta tangente a essa f igual a x ao quadrado, né? Velha parábola com concavidade para cima, e o ponto de tangência é o ponto 1 e 1. Repara que o A é esse 1, tá? Tá aqui esse primeiro 1 é esse A, e o outro 1 que seria equivalente ao f de A. Não, f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Bom, todo o lance aqui é você achar o coeficiente angular, também conhecido como f' de 1, que vem desse limite. O limite com h tendendo a zero de... Lembrando que o A é 1, né, galera? Então vai ficar f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. E aí, f de alguém, aquele alguém ao quadrado, pega então ali 1 mais h eleva a 2, menos f de 1, que já dá 1, já está aqui, ou faz 1 ao quadrado, sobre h. Agora, cuidado aqui, né? Ele vai ser ao quadrado, um quadrado perfeito. Vai ficar então limite, vamos abaixar para você ver, com h tendendo a zero, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso menos 1, né? Sobre h. Esse 1 corta com esse. Os h's que sobram, um vai cortar com o outro, ó. Que vai ficar um h ao quadrado e 2h em cima. Que vai cortar com o h de baixo. O que acaba acontecendo é que eu estou tirando então o limite com h tendendo a zero de h mais 2. Só que se o h vai para zero, esse limite na realidade vai dar 2. Então o f' de 1, que é também o coeficiente angular da reta tangente a esse x ao quadrado, nesse pontinho, vale o 2, tá? Aí, se eu quisesse montar a reta inteira, eu vou apagar aqui, tá, gente? Tirou o print? Se eu quisesse a reta tangente inteira, lá da aula de geometria analítica, eu iria pegar e fazer o quê, né? Aquela velha e boa equação que era o quê? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Que é a reta que você usa geralmente quando a informação é isso. O coeficiente angular e algum ponto dado, não necessariamente o de tangência. Mas numa questão como essa, eu vou usar o de tangência, que é esse que eu tenho. Então, eu vou colocar o m que deu 2 aqui, que esse coeficiente angular, você tem sempre que lembrar agora que é a derivada da função no ponto de tangência, tá? E o pontinho que ele me deu, 1 e 1, o y eu coloco aqui, o x eu coloco aqui, esse x é esse cara daqui, esse y é esse segundo cara daqui. Cuidado com a ordem, tá? Porque como eles são iguais, você pode confundir. E aí pronto. Dependendo de a prova ser de múltipla escolha, de faculdade, você só agora arruma e tá aí a reta tangente, passo um para o outro lado, tá aí a reta tangente que você queria, ok? Menos 2 mais 1, né, galera? Menos 1. Então, você aqui tá vendo, você da frente, você dá o printzinho, como que funciona, por ambas as versões de definição, você trabalhar com a reta tangente. O que a gente tem que ver agora são as regras de derivação, né, que não vale a pena toda santa hora você usar limite para fazer uma simples derivada, senão o teu tempo, paciência e a Terra gira, acaba e você tá lá fazendo. Gente, então você tem que agora entender a definição,
para agora partir para as propriedades. E uma coisa que eu fui, mas eu voltei, que eu sou um cara chato, na prova de faculdade, se ele não exige qual forma usar, essa ou a do primeiro quadro, eu tenho que escolher alguma, tem alguma que seja melhor, pior? Não, gente. É questão de gosto, tá? A menos que o seu professor, mala, fique pedindo para usar somente essa ou somente a outra. Aí não tem jeito, tá, galera? Fora isso, fica de boa que as duas estão valendo. Agora sim.